sobre a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 6 de fevereiro de 2023. Agradeço a presença dos membros da mesa, igualmente os demais vereadores presentes nesta sessão. Agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Quero agradecer ao público que nos acompanha de casa via Facebook, agradecer ao companheiro João Flávio, que mais uma vez está aqui contribuindo e colaborando para a gente, até que a gente se resolva a questão da transmissão. Quero agradecer ao público presente mais uma vez, a pessoa da secretária da Educação, Flávia, e também da diretora da Educação. E aproveito para convidar todos vocês a virem sempre prestigiar e cobrar os trabalhos do Legislativo. Expediente da sessão, de acordo com o artigo 162, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Artigo 161 do Regimento Interno. Ata 1040/2023 entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão. Que forem ao contrário, que se manifeste. Ata número 1040/2023, aprovado. Expediente do dia. Indicação número 001/2023. Autor, Luiz. Indicação número 003/2023. Autor, Luiz Henrique Rocha da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, possa disponibilizar abonadas anuais aos servidores municipais, igual à nossa cidade vizinha, Estrela do Norte. Justificativa. A presente indicação se faz necessária para as compras e dispensa mensal, sabendo assim os servidores que um dia para se programar. Ao momento se faz jus a 6 abonadas somente. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovídio de Souza, 10 de janeiro de 2023. Luiz Henrique Rocha da Silva, vereador autor. Indicação número 004/2023, vereador autor Luiz Henrique Rocha da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar entrando em contato também com o nosso pároco Adriano Zandoná, para estar realizando o rebaixamento dos canteiros, para que possa, assim, fazer um melhor serviço de roçar as gramas com o mini trator. Justificativa. Há tempos vejo o serviço sendo realizado com sucesso, porém com muito custo pelos operários e funcionários da Prefeitura Municipal, onde, na ocasião, quando termina um quadrante no canteiro, para mudar para outro, é preciso fazer um esforço braçal muito grande, porque o mini-trator pesa e traz riscos de acidente e lesão dos funcionários, por se tratar de muitos canteiros. Aproveitando o ensejo, peço também os EPIs, equipamentos de proteção individuais, de tais funcionários que operam tal máquina. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovídio de Souza, 12 de janeiro de 2023. Luiz Henrique Rocha da Silva, vereador autor. Indicação número 005/2023. Luiz Henrique Rocha da Silva, vereador autor. Indico,
nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar realizando estacionamento vertical, rebaixamento da guia sarjeta, usando todo o espaço, preservando as árvores existentes, em frente ao ginásio municipal Lindalva Emília dos Santos. Justificativa. Tendo em vista que, em frente ao campo sintético, já tem um espaço muito bom de estacionamento vertical e se aproveita muito bem, assim também em frente ao ginásio citado. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovídio de Souza, 14 de janeiro de 2023. Luiz Henrique Rocha da Silva. Indicação número 006/2023. Vereador autor Cláudio Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido o douto plenário, o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, através do setor competente, efetue a construção de uma lombada do tipo e ouvido o douto plenário, o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie placas de sinalização vertical e horizontal e pintura da vicinal que liga o município de Sandovalina ao município de Estrela do Norte. Ainda caso entenda o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que as referidas medidas a serem adotadas não são de competência do Poder Executivo, que seja então oficializado por esta municipalidade ao devido órgão competente DR, solicitando a realização das obras necessárias. Justificativa. A presente indicação se faz necessária porque este nobre vereador foi procurado e relataram a existência de permanência de animais na pista. A sinalização com placas e a pintura das vias é uma forma de orientar os condutores que ali trafegam, visando prevenir acidentes futuros. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovídio de Souza, 30 de janeiro de 2023. Indicação número 009/2023. Claudenir Neves da Silva, vereador autor. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar implantando em nossa cidade sistema de monitoramento, tais como câmeras de filmagem com sistema de acompanhamento presencial, ou seja, sala com equipamento e funcionários qualificados para acompanhar o monitoramento. Justificativa. Visa a presente indicação o fato de estarmos quase em divisa com os outros estados, Paraná e Mato Grosso, e a segurança e bem-estar que o sistema irá trazer para os nossos moradores e visitantes, e também inibir a prática de furtos e roubos aqui já praticados. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovídio de Souza, 2 de fevereiro de 2023, Claudenir Neves da Silva. Requerimento número 001/2023. Vereador autor Cláudio Santana da Silva. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor de obras e fiscalização, determine a realização da inspeção dos serviços e reparos realizados na faixa viária de nosso município, realizado através de concessionárias de serviços públicos, Sabesp e outros, bem como prestadores de serviços contratadas por essa municipalidade.
e, se necessário, a devida notificação à empresa responsável para a devida manutenção de forma correta. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, uma vez que é constante a realização de consertos na rede de água e esgoto, e quanto no fechamento das referidos reparos, o mesmo acaba por ficar em desnível com a rede viária, causando assim prejuízos ao proprietário de veículos quanto a esta municipalidade. Considerando a lei de número 1325/2021, de 16 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade do conserto de buracos e valas abertas das vias e passeios públicos e da outras providências. O dever de fiscalizar e ampliar as sanções cabíveis é desta municipalidade, podendo este Poder Legislativo apenas fiscalizar e cobrar as providências necessárias, o que se faz parte neste momento, contando com a especial... Hoje, a grande maioria dos munícipes, e o nobre vereador Rogério pode falar com convicção em relação a isso, a Sabesp, principalmente, ela abre o asfalto, o nosso recapeamento da nossa cidade é tudo zero bala, aí chega a Sabesp, abre a vala, aí tapa novamente, mas não fica aquele trabalho de qualidade. Ela cede com o tempo e fica aquele buraco, aquela degradação no asfalto, e vindo assim, entortar a roda de carro, tem lugares aí que está terrível. Então eu peço para que a administração faça valer essa lei que foi aprovada aqui no dia 16 de fevereiro por esta Câmara e notifique tanto a empresa Sabesp como as outras empresas. Aquela empresa onde abriu o loteamento, ela abriu uma vala lá de cima da Vila Nova, desceu para captar água aqui perto do mercado Pontal e até hoje não fechou, está lá aberta. Tá em frente à escola da Vila Nova, melhor dizendo, para vocês localizar, vocês que estão em casa e vocês vereadores. A empresa do loteamento, ela abriu a outra vala, corrigindo. Essa vala que eu estou falando, que veio captar, é da CDHU, mas que faça, cobra, para que possa tampar esse buraco lá, que passa em frente à escola da Vila Nova. A outra vala onde eu digo que foi aberta, que é lá do loteamento, aquela uma que sobe e passa em frente à casa do Pedro Baladoce. Você pode ver que foi tampado ali e cedeu o asfalto, a pista, o asfalto de má qualidade aplicado ali, e está ali aquela pista ali, aquele local degradado e trazendo transtorno e até mesmo prejuízo para donos de veículos que transitam ali naquela via. Então eu peço para que a Prefeitura Municipal notifique essas empresas e que faça valer essa lei que nós aprovamos aqui, que aplique, que faça arder no bolso, para que fique uma pista novamente de qualidade, assim como é em toda a nossa cidade. Requerimento número 001/2023, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Aqueles que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 001/2023, aprovado. Requerimento número 002/2023, Cláudio Santana da Silva, vereador autor. Requeremos, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que junto ao setor de financeiro do Poder Executivo, que seja informado a esta Casa de Leis todos os empenhos e pagamentos até a presente data, com relação à obra de galeria e passarela da Avenida João Borges Frias, entrada da cidade. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, uma vez que é constante a realização de obras nessa localidade, bem como ser esta Casa de Leis constantemente cobrada em relação ao dever de fiscalizar os gastos públicos,
Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2023. Cláudio Santana da Silva. Requerimento número 002/2023, entra em única discussão. Bom, esse requerimento tem mais uma vez a finalidade desse vereador que vos fala, de fiscalizar aquela obra que está sendo feita ali naquele local. Há muitas especulações por munícipe dos valores gastos naquela obra. Eu não entendo de valores, eu não sei, e para mim saber eu tenho que pedir, como eu estou pedindo aqui, os valores real que está sendo gasto ali, para daí então a gente dar o segundo passo e ver se realmente é um gasto que é necessário mas que um gasto que é de acordo com aquela obra. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 30 de janeiro de 2023. Cláudio Santana da Silva. Requerimento número 003/2023, entra em única discussão. Bom, esse requerimento é de minha autoria, assim como o outro, simplesmente estou exercendo a minha função de fiscalizador. Fui indagado por alguns munícipes qual o valor referente com os enfeites, gasto e shows final de ano, e o mesmo não soube responder. Portanto, através desse documento, vou estar melhor informado para poder responder àqueles que me perguntaram. Requerimento número 003/2023, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento 003/2023, aprovado. Requerimento número 004/2023, Cláudio Santana da Silva, vereador autor. Requeremos, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, informe a esta Casa de Leis o relatório do Tribunal de Contas, que solicita a instalação de ponto eletrônico em todas as repartições públicas no município de Sandovalina. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, uma vez que este vereador foi indagado por alguns funcionários públicos do município, informando que a instalação do relógio de ponto foi de autoria de alguns vereadores. O referido requerimento tem como finalidade responder dúvidas de alguns funcionários públicos que obtiveram a informação equivocada de que a instalação do mesmo foi de autoria de alguns vereadores. O referente relatório do Tribunal de Contas irá provar que a determinação da instalação do mesmo é única e exclusiva do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contando com a sua especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 2 de fevereiro de 2023. Cláudio Santana da Silva. Requerimento número 004/2023, entra em única discussão. Com a palavra o vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui hoje. Meu muito obrigado pela presença, assim como também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Existiu muita especulação nesses dias acerca deste fato da implantação do sistema de ponto eletrônico no nosso município, onde, como foi dito no requerimento do senhor presidente, colocaram aí de forma injusta a culpa, ou a cobrança, a solicitação disso, dos vereadores. Quando eu tomei conhecimento do requerimento do vereador, eu tive o cuidado de ir até a prefeitura
e solicitar justamente esse documento, essa notificação, que só para corrigir em relação ao que foi dito no requerimento, senhor presidente, a notificação é um pouco até mais séria, ela vem do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde no dia 13 de outubro de 2022, o senhor prefeito foi notificado pelo Ministério Público, cobrando explicações de que maneira era realizado o controle da frequência dos funcionários públicos. Então, de maneira nenhuma é a intenção de nenhum vereador aqui, e muito menos do Executivo, tentar prejudicar o funcionário público. Existem leis, e as leis estão aqui para serem cumpridas. Hoje, eu estive, como foi dito, muitos funcionários ficaram em dúvida de como seria e até de quem realmente teria sido a ideia. Então, alguns funcionários solicitaram reuniões para pedir esclarecimentos. Nós tivemos, hoje, por volta de meio-dia, eu estive com o prefeito na cozinha piloto, onde os funcionários lá acabaram... Obrigado. Eu que agradeço ao vereador pelo esclarecimento. Então, como nós fomos nos informar, hoje, como foi dito pelo vereador Rogério, o prefeito que ele não cumpre uma determinação do Ministério Público, ele é civilmente responsabilizado. Ou seja, além de responder pelo crime de responsabilidade, ele tem que arcar com as despesas e reonerar o cofre público do seu próprio bolso. Então, nós temos que ter cautela quando vamos dizer que algum vereador ou que o prefeito tem tido a vontade própria de estar instalando esses relógios de ponto eletrônico, que não é a intenção. Eu fiquei hoje impressionado até com a fala, onde ele disse que o único intuito dele para o funcionário público é ajudar, e jamais ele queria prejudicar. Só que, infelizmente, ele é cobrado, assim como em outras situações. Nós tivemos o nosso abono, para quem é funcionário, lógico, o abono de aniversário, que também foi uma determinação para que não pudesse ser mais pago. Caso continuasse, foi na época notificado também que seria obrigatório o responsável pelo Executivo, que até então era o nosso saudoso Francisco Mendes da Silva, ele iria arcar também com as despesas se continuasse pagando aquele abono de aniversário. Então, eu só queria deixar claro aqui que de maneira nenhuma é a intenção, muito menos do Executivo, nem dos vereadores aqui, prejudicar o funcionalismo público. Infelizmente, as leis, elas são criadas, prejudicam de alguma forma, mas está aí para fiscalizar e colocar justiça em determinados setores onde não se é cumprido a carga horária de maneira adequada. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 004/2023 continua em única discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui presente pelo Facebook, muito boa noite. Eu vou ter que ter cuidado aqui com as palavras, mas a gente tem que tratar esse assunto. Primeiro que também eu fui abordado na rua, no comércio, lógico que num tom de brincadeira, mas houve essa fala a respeito. Mas aí eu faço uma pergunta para mim mesmo. Aonde que está o problema de ter um ponto eletrônico, de ter um controle na entrada e saída do servidor? Eu sinceramente, eu creio que todos os servidores que ingressaram na prefeitura, que foram contratados, concursados, comissionados, rege um documento de uma carga horária e ele, para tal, tem que cumpri-la, certo? Como em uma empresa particular, como em qualquer outra situação. Então, bem colocado aqui a fala do vereador que me antecedeu, e foi bom que esclareceu que essa parte não tem nada a ver nem com o executivo, nem com o legislativo. Eu só penso uma coisa, eu não posso deixar aqui de falar, com todo o carinho e respeito que tem pelos servidores. Eu tenho irmão, eu tenho primo, amigos, servidores públicos. Mas, de novo, Claudenir, não vejo problema nenhum nessa questão, até porque, de novo, o servidor público, ao ser
contratado, ao participar de um concurso, ele de pronto já tem conhecimento da sua carga horária, e não seria justo que os outros demais servidores cumprissem com os seus horários, definitivamente, e em outros locais não. Esse é meu posicionamento. E eu tenho certeza que todos os servidores responsáveis com o seu trabalho, responsáveis com a sua carga horária e conhecedor dos seus direitos e deveres, entenderão perfeitamente essa questão. Muito obrigado. Requerimento número 004/2023 continua em única discussão. Eu acho que nem precisaria eu falar nada, porque os nobres edis que me antecederam aqui falaram tudo. Causa uma estranheza, eu sou meio radical nas minhas palavras, porque infelizmente enquanto existir os parasitas da política em Sandovalina, que vive com mentira e com fofoca em beira de esquina, fica complicado. Circulou na rua, por esse é o motivo do meu requerimento, que esse nobre vereador que aqui vos fala, e também a pessoa do Claudemir, estava sendo instalado o relógio de ponto nos pontos da prefeitura, porque a gente tinha denunciado, propriamente foi citado eu e o nobre vereador Claudemir, que a gente tinha denunciado, por isso que haveria a implantação do relógio de ponto em alguns pontos da municipalidade, ou seja, acho que foi 100%, se eu não me engano. Sendo que esses relógios de ponto, desde o ano passado, antes desse vereador que vos fala ocupar essa mesa de presidente, já havia relato e os relógios estavam na sala do comprador da prefeitura, Natanailson, aonde ele até mesmo falou para mim, se você for o presidente, coloca um desse lá na Câmara. Eu falei, eu acho que não há necessidade, pelo número de funcionários que nós temos, e por lá também ser um sistema já biométrico já, há muito tempo adotado. Então a gente fica triste, porque a gente vem até aqui, eu quando me candidatei a vereador, fui para sentar nessa cadeira e defender os interesses da população de Sandovalina, não fazer politicagem. A minha intenção aqui é nada mais, nada menos do que fazer a política, não a politicagem daqueles parasitas que olham simplesmente para o seu umbigo, que não importa para o resto da população e sai contando mentira. Para ele tanto faz se o Pedro, se o Paulo, se o Mané está comendo, se o Pedro, se o Paulo, se o Mané está empregado, para ele tanto faz. O parasita não está nem aí para o próximo. Ele não está. Essa modernização não é mais nada, nada menos do que uma modernização no nosso município. Requerimento número 004/2023, de única discussão, a mesma passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento 004/2023, aprovado. Requerimento número 005/2023, Cláudio Santana da Silva e Alberto Lopes Sanfelice, vereadores autores. Requeremos, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, informe esta Casa de Leis quem está responsável pela iluminação pública de Sandovalina. Haja vista que a substituição das lâmpadas de LED foi realizada há pouco tempo e algumas já se encontram com problemas necessitando de manutenção. Justificativa. O referido requerimento tem a finalidade de esclarecer à população de quem ficou responsável pela devida manutenção na iluminação pública. Contando com especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente Cláudio Santana da Silva e Alberto Lopes Sanfelice.
Requerimento número 005/2023, entre em única discussão. Pela ordem, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres amigos, funcionários da casa, público que nos assistem. Senhor presidente, esse requerimento, como foi citado, a iluminação foi substituída da nossa cidade. Porém, 2 ou 3 dias que terminou a instalação, já haviam equipamentos com defeitos. Então, eu acredito que a empresa responsável pela instalação, ela tem que fornecer uma manutenção, porque eu acredito que esteja na garantia. E também a prefeitura nos informando quais canais a população ela vai ter para abrir algum chamado de alguma lâmpada que existe na nossa cidade que está com defeito. Ou seja, antigamente era ligado no 0800 da referida empresa que prestava a manutenção, a Eletro. Então, eu acredito que hoje a empresa responsável vai ser uma empresa particular contratada pela prefeitura. E que disponibilize este canal para que o cidadão ele informe quais equipamentos na sua cidade, na sua rua, estejam com defeitos. O requerimento ele é único e exclusivamente para isso. Muito obrigado. Requerimento número 005/2023. Continua em única discussão. Realmente, vereador Alberto, esse requerimento tem a finalidade de... Poderia até ser mais transparente aí no requerimento, mas não está, como o senhor falou. Para que a prefeitura nos informe, e informe também a população, qual o canal devido que eles devem ligar para poder solucionar os problemas. Realmente, tem pouco tempo que foi instalada as luzes de LED no nosso município, que abrilhantou cada vez mais, iluminou a nossa cidade, que é mais um feito da administração, ao qual eu quero parabenizar mais uma vez. Já parabenizei lá atrás, porque eu não sou só de cobrar, eu também, quando as coisas saem, eu sei reconhecer e também dar os meus parabéns aqui. E que nos informe essa Casa de Leis, e até mesmo aos munícipes, para que eles possam aí estar entrando em contato e nos devidos locais onde se localiza as luzes que necessitam de um reparo. Requerimento número 005/2023, de única discussão, a mesma passa para única votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 005/2023, aprovado. Requerimento número 006/2023, Cláudio Santana da Silva, vereador autor. Requeremos, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, notifique a empresa que está executando o serviço de tubulações que se encontram paralisadas na Avenida Prefeito João Borges Frias, Sandovalina, São Paulo, para que providencie a devida sinalização nas obras com placas visíveis e desvio e sinalização com iluminação. Justificativa. Haja vista que a referida obra já se encontra paralisada há muito tempo e não possui a devida sinalização, assim trazendo transtorno e insegurança de trânsito para os munícipes e pessoas de outras localidades que por aqui trafegam, e visando também trazer segurança aos pedestres que utilizam a via. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 2 de fevereiro de 2023. Cláudio Santana da Silva. Requerimento número 006/2023, entre em única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, esse assunto foi exaustivamente comentado, falado de todas as formas, tanto aqui nesse plenário quanto no gabinete do prefeito.
nós temos profundo conhecimento. O CDHU, por sua vez, ele terceirizou, transferiu essa obra para a empresa Alcance, que é a detentora dos direitos de realização daquela obra. A Prefeitura ela não tem como notificar diretamente a empresa Alcance, porque ela não detém nenhum contrato direto com essa empresa. Semana passada, em conversa informal, o prefeito me relatou que esteve no CDHU, na sede do CDHU, em Presidente Prudente, cobrando novamente que se dê uma atenção, uma prioridade na solução daquele problema, porque já causa até risco de trânsito ali, porque nós temos aqui na nossa cidade um fluxo grande de caminhões e ali ficou apenas uma via, principalmente agora que está tendo a realização da obra ali na ampliação da ponte junto ao balneário municipal, ficou apenas a avenida disponível para trânsito de todos os veículos que passam por nossa cidade. Então, o prefeito fez essa cobrança, o CDHU, por sua vez, segundo eles cobraram a Alcance, como não tem condições e equipamento disponível no momento para estar realizando, eles iriam terceirizar, ou seja, passar novamente para outra empresa, que seria a empresa Tucanos, que já está realizando a pavimentação lá da rua de acesso ao bairro do CDHU. Então, acreditamos que isso vai solucionar, só que nós não podemos simplesmente esperar sentados. A cobrança do vereador está correta, eu endosso a sua cobrança, porque eu também sou cobrado todos os dias pelaquela obra. Aquilo já se tornou vexatório. A nossa cidade se encontra na entrada, não consegue, os funcionários, por mais que eles se esforcem, eles não conseguem manter a nossa cidade limpa na entrada. Porque sempre tem lama, sempre tem sujeira, e a gente não consegue manter um acesso de entrada na nossa cidade de uma maneira digna, recebendo bem aquelas pessoas que nos visitam, assim como também aqueles que passam pela nossa cidade. Então, eu endosso o requerimento do vereador, mas queria aqui colocar meu posicionamento em relação ao movimento que está sendo feito. A Prefeitura não está estática em relação a isso, está cobrando, só que realmente fica de mãos atadas, uma vez que ela não é detentora diretamente do contrato da empresa que está realizando a obra. Mas o CDHU, por sua vez, está cobrando a determinada empresa. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento. Requerimento número 006/2023 continua em única discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves. Senhor presidente, membros da mesa, público que nos assiste. Já explanado aqui pelo vereador que me antecedeu, mas agora nós estamos com dois problemas. Um problema foi a não realização da obra dentro do período combinado, com certeza. Como dito aqui pelo Carlos, tivemos na prefeitura, juntamente com o representante do CDHU. Quando ela chega ali em frente ao Carneiro, ou antes do Carneiro, ela dá de cara com um carro vindo na contramão. Para ela é contramão. Para nós não é contramão, porque nós sabemos que está tendo a obra. Só que o cara assusta, porque ele não sabe o que é. Porque já na inicial aqui, ali no Júnior, no mercado do Júnior, ali na proximidade da lanchonete do Alberto, ali já tinha que ter pista dupla, atenção, cuidado, perigo, alguma coisa. Não tem nada. Não tem nada, não tem. Se tiver, alguém me corrija, por favor, porque de repente eu estou falando besteira aqui. A única placa que tem é uma placa de madeira, quando você vem de Prudente, quase em frente ao posto ali, ela está escrito desvio. É uma placa de madeira sem nenhuma sinalização. Então é um perigo, é um transtorno, porque aqui nós temos carreta, caminhão, ônibus de usina, todo tipo de veículo. Então, já que a empresa, só Deus sabe quando ela vai terminar esse serviço, porque já vem se arrastando aí há um bom tempo. Então, no mínimo, uma sinalização correta, né? Se você pegar um carro aqui agora e você for para Prudente, ali onde os caminhões da usina entram para pegar cana, tem sinalização, tem uma luzinha lá, o cara coloca aquele sistema de, se não me falha a memória, de luz solar, né? E ela fica ali a noite inteira. Agora, aqui dentro da cidade, a empresa não consegue colocar uma sinalização. É uma piada, entendeu? E perigoso, porque ninguém é obrigado a saber que está tendo pista dupla. Você não pode adivinhar. Entendeu, Carlos? A minha colocação, o cidadão não sabe se é mão dupla. Você está indo com o veículo e está vindo um carro em sua direção.
Essas eram minhas considerações. Nós sabemos do empenho que já foi feito em relação a essa obra. Eu acho que o prefeito, com certeza, já esgotou todas as falas com o pessoal. Nós sabemos também que não é fácil para a prefeitura fazer uma notificação à Sabesp, por conta que é uma empresa do Estado, é uma situação, como é que fala, difícil. Mas alguém, de novo, alguém tem que ser responsabilizado. A prefeitura não pode pagar esse preço. A Câmara não pode pagar esse preço. E nem o munícipe pode pagar esse preço, porque essa conta não é nossa. Nem do prefeito, nem da Câmara, nem do munícipe. Alguém tem que ser responsabilizado. O que não pode é ficar daquele jeito. Quando está chovendo, não vai poder fazer o serviço. A chuva parou e ficou meses. Não compareceu ninguém. Não foi, Caio? Inclusive, nós conversamos sobre isso. Meses. Quando começou a chover, o maquinário encostou. Uma piada. Muito obrigado. Requerimento número 006/2023 continua em única discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, pela fala dos nobres vereadores aqui já ficou bem claro. Porém, em reunião que nós tivemos no gabinete com o senhor prefeito, juntamente com o representante da empresa terceirizada e representante do CDHU, eu tenho convicção que os dois já vieram com um plano traçado para enganar nós. Falou bonito, falou legal, deixou o prazo em dia 25 de novembro, porque aí teria os 30 dias do Natal para a instalação das lâmpadas. E nada se foi feito. Não terminou a obra, eles vieram, não terminaram. Ficou o tempo estiado. E eu uso o exemplo assim, você está indo para Prudente. Tem um radar lá, você toma uma multa, né? Mais uma vez, no mesmo lugar você toma outra multa. Da próxima vez, você já vai maneirar e vai saber que lá tem um radar e você pode ser penalizado. E até agora a empresa não foi penalizada. Eu entendo que a obra é de grande valia, é a construção das casinhas tão esperadas do CDHU, porém, a empresa terceirizada, ou o CDHU, ela tem sim que ser notificada e aplicada a lei de autoria nossa, né, todos aprovaram, para, quando dói no bolso, ela segue firme. Não só aqui, mas como outros municípios que têm a lei. Então, eu acho que já deu um basta, né? Igual o vereador falou aqui. Além da não sinalização, o não término da obra, causando assim um transtorno para todos. Vereador, me concede uma parte? Sim. Eu queria até fazer um pedido para o pessoal da prefeitura, pessoal que trabalha com essa parte. Aqueles 3 coqueiros pequenos que tem na rotatória, em frente ali, o posto, praticamente em frente ao posto, eles estão bem grandes, com bastante folhas. Eles impedem bastante a visibilidade do motorista. Eu até pediria para alguém da prefeitura, se estiver assistindo a sessão, ou que o presidente da Câmara faça essa comunicação, para que se pode aquele canteiro, para que o cidadão tenha mais visibilidade. E também que seja retirada aquela pedra que está empurrada, uma parte do lado do comércio do Carneirinho, já que a pista de lá não está tendo tráfego, que empurre um pouco aquela pedra para o lado. Sim, vereador. Até em conversa com o comerciante carneiro, ele me mostrou, me falou quanto que veio de água para ele. É assustador, né? Ainda mais ele que mexe com o ramo de alimentação. Aí começou dezembro, festas de final de ano, enfeitando a cidade. Aí veio a empresa com as máquinas, meteu o pau, abriu o buraco e a chuva comeu em cima, aí virou aquele trem que está ali até hoje. O intuito desse requerimento é que a prefeitura notifique mais uma vez a empresa para que coloque sinalizações adequadas ali no local. Assim como os vereadores que me antecederam, aquelas pessoas que vêm de fora e entram na cidade,
não sabe para que lado vai. Tem uma placa preta lá, não dá para enxergar nada que está escrito, só se chegar muito próximo para ver que é desvio. Então não dá para enxergar nada. Coloca luminosidade, coloca sinalização, como o Claudemir falou, a usina adota aquele sistema de iluminação que fica piscando, com bateria, funciona a energia solar. Enfim, a empresa adotar essas medidas aí para trazer mais segurança, tanto para os nossos munícipes e para aqueles que vêm na nossa cidade. Requerimento número 006/2023, de única discussão, mesmo passa para a única votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento 006/2023, aprovado. Requerimento número 007/2023, Claudenir Neves da Silva e Carlos José da Silva, vereadores autores. Requeremos, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, informe a esta Casa de Leis em que fase está a continuidade da obra do prédio da fisioterapia, que se encontra parada há mais de 2 anos. Sabedor que esta obra está em processo de sim da gestão de 2016/2020, porém, não podemos deixar essa obra sem a conclusão final. Justificativa. Justifica o presente requerimento o fato de termos hoje um atendimento mensal entre 800 a 1.000 pessoas sendo atendidas na fisioterapia local. Local que não oferece muitas condições nem para o paciente, nem para o funcionário atendente. Diante dessas considerações, fica plenamente justificado o presente requerimento. Contando com a sua especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 2 de fevereiro de 2023. Claudenir Neves da Silva e Carlos José da Silva. Requerimento número 007/2023 entra em única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, eu me sinto bastante à vontade para falar sobre esse assunto, tanto eu quanto o vereador Claudenir. No início da nossa gestão aqui de vereador, no nosso mandato de vereador, nós quem demos o start em relação à cobrança do andamento daquela obra. Correto, vereador? Nós fizemos uma solicitação ao Executivo perguntando que providências seriam tomadas. Na ocasião, o então prefeito Chicão nos respondeu que aquilo era alvo, existia irregularidades, que aquilo lá era alvo de investigação e que não poderia mexer. E nós, uma vez sabedores disso, nós pedimos então que se tem um apontamento, se estão dizendo que existe irregularidade, está sendo investigada, que nós pedimos ao prefeito que fizesse então um levantamento, para que se provasse essas irregularidades no intuito, na época, justamente de dar andamento naquela obra. Foi solicitado pelo Executivo um laudo pericial que comprovou as irregularidades cometidas pela administração anterior, responsável pela obra, de um superfaturamento naquela referida fisioterapia. Posteriormente, nós demos a liberação para que dê andamento àquela obra, porque o município precisa daquilo. Até porque já foi investido uma quantia considerável, mesmo que superfaturada, foi muito dinheiro dos cofres públicos investido aqui, não é justo deixar uma obra daquela paralisada, daquela envergadura, daquele tamanho, paralisada por tanto tempo, e com a nossa população necessitando tanto do atendimento tão específico. Porque uma vez que não consegue o atendimento aqui, vai ter que se deslocar até a cidade de Presidente Prudente. E a demanda também lá é muito grande e a espera é muito maior. Então, mais uma vez, meus parabéns aos funcionários da fisioterapia, que se desdobram e não dizem não lá, mesmo com toda a dificuldade que eles têm para atender. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 007/2023 continua em única discussão.
Com a palavra, vereador Claudenir Neves. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores. Já muito bem explicado aqui pelo vereador que me antecedeu, como ocorreu essa situação. A Justiça, fizemos a denúncia junto ao Ministério Público e à Polícia Civil. Foram todos os vereadores que assinaram essa denúncia e está, com certeza, no final da conclusão. É muito importante, eu fiz aqui esse relato, eu estive pessoalmente na fisioterapia, semana passada, conversando com as funcionárias, e existe um livro de controle delas lá, inclusive, hoje conversei com a secretária também de saúde, e é confirmado essa questão. Inclusive, há uma movimentação para a contratação, através do CIOP, de mais uma servidora. Não pode estar com a roupa, você precisa tirar, abaixar, erguer, e lá está a mulher, o homem, a criança, o idoso, tudo junto. E se a fisioterapia, a próxima que está sendo, com certeza, esperamos que seja terminada, vai atender de forma muito melhor o munícipe sandovalinense. E parece que não, mas se você ficar lá alguns minutinhos, e eu tive essa experiência por conta que precisei de um tratamento ano passado, e você vê a quantidade de pessoas que vão ali e necessitam do atendimento de fisioterapia. Vereador, gostaria de uma parte, só para sim, por favor. Foi indagado aqui pelo vereador Henrique a questão da quantidade. Eu queria só deixar claro, porque realmente tem razão, eu não fiz entender. Quando eu disse que são de 800 a 1.000 pessoas, na verdade é correção, são de 800 a 1.000 atendimentos, porque como ele levantou aqui, a pessoa é atendida não só uma vez, ela volta lá seguidamente por 20, 30 dias sendo atendida. Então, o atendimento são em média de 800 a 1.000 atendimentos mensais, não são pessoas, só para deixar claro. Obrigado. Vereador, sim, eu entendo a sua colocação, mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar na dúvida, eu vou levantar essa questão de novo com os funcionários, porque o que eu entendi foi essa questão. Atende essa quantidade de pessoas por dia. Porém, com essa colocação, eu me dou o luxo, vamos dizer, de confirmar isso com eles. Mas foi colocado essa questão. O que não muda o trabalho do fisioterapeuta. Não muda de jeito nenhum. Lá não tem condição nenhuma, o lugar é precário, o local é muito ruim. De novo, não só para o funcionário, mas também para o cidadão. E nós, detentores de uma receita de 52 milhões para esse ano, somos uma cidade agraciada com essa receita e nós temos condições plenas de termos uma fisioterapia, uma das melhores do Estado, com certeza. Muito obrigado. Requerimento número 007/2023 continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, é igual o vereador falou, independente de quantas pessoas são atendidas mensalmente, o problema tem que ser resolvido. Esse problema já vem arrastando por várias administrações, né? Eu acredito que nenhum prefeito deu total apoio a esse setor, pelo fato que a fisioterapia, acho que ela já mudou de local umas 4, 5 vezes, né? E esse problema, ela vem se arrastando. A tecnologia veio e a fisioterapia acompanhou a tecnologia. Então, nós temos equipamentos hoje de primeira geração. Porém, todos os nossos prédios, como são antigos, a energia, tanto a água, ela não acompanha essa tecnologia. E, na gestão passada, tentou-se resolver esse problema e acabou fazendo outro problema, né, no caso. Então, a nossa administração agora pegou essa obra inacabada, igual a cobra está no nosso colo, e nós precisamos resolver. E a Câmara de Vereadores está à disposição da Prefeitura para qualquer projeto que vir do Executivo,
para que o término dessa obra aconteça na nossa gestão, dando total apoio e condições para atendimento de todos os munícipes do nosso município. Muito obrigado. Requerimento número 007/2023 continua em única discussão. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Rocha. Boa noite, senhor presidente, ao qual eu cumprimento os 9 vereadores da mesa, todos os vereadores, o público que nos assiste, em especial a Abdias, em especial minha mãe, parabenizá-la que ontem fez aniversário. Parabenizo em seu nome todos aqueles que vão fazer aniversário no mês de fevereiro. E a todos que nos acompanham de casa. Hoje em conversa, assim como vocês, nós vereadores edis, teve acesso à matéria, eu também, tendo conhecimento dessa matéria, fui indagar o prefeito sobre uma reunião que ele teria com o então delegado da seccional de Prudente, responsável por essa questão, que é o Dr. Claudinei. Se eu não me engano, o prefeito Paco foi antes de ontem e teve essa reunião. Você está sabendo a data, não? Ele foi lá. E está em processo, está em tramitação a finalização desse inquérito. O Dr. Claudinei, delegado, ele está terminando um inquérito ao qual está enquadrando toda a irresponsabilidade, vamos se dizer assim, será de ampla defesa, mas toda a usurpação que houve no nosso município, naquele setor. Então ele está terminando o seu parecer, do seu inquérito, para poder liberar. Ele deu carta branca para o prefeito Paco, para poder estar terminando essa obra. Inclusive, já se foi pedido a abertura dessa licitação. Será uma empresa, não mais a mão de obra dos nossos pedreiros do município. Será uma empresa que dará continuidade a essa questão da fisioterapia. Porém, até hoje, não foi uma má vontade, quero aqui até defendê-lo, não foi uma má vontade nem nossa, muito menos da administração, quero deixar bem claro, porque é igual se fala, né? A mesma forma que falam distorcido os assuntos, chega distorcido também. Não foi uma má intenção e muito menos um desleixo, um descaso com a fisioterapia. Existia em si uma proibição do delegado seccional que estava terminando o seu trabalho, a apuração de todos os ilícitos que foi feito ali. Meu muito obrigado. Requerimento número 007/2023 continua em discussão. Na realidade, a finalidade do requerimento, pelo que eu entendi, não é culpando a administração, pelo contrário, pedindo uma agilidade aí maior para que as coisas se aconteçam, porque estamos chegando já já chegamos na metade do nosso mandato e a referida obra ainda se encontra lá parada, com todo aquele transtorno e que os fisioterapeutas, os profissionais, os pacientes passam ali naquele lugarzinho ali humilde ali. Então, pelo que eu entendi do requerimento, não é nada mais, nada menos, porque faz muito tempo, né, Carlos, que a gente já efetuou essa cobrança, já fizemos a denúncia, então a gente está sem saber qual o horizonte tomar daquela situação ali. Então, pelo que eu entendi, o requerimento é nada mais, nada menos, e para a gente também informar aquelas pessoas e pacientes e também profissionais que trabalham naquela área, dar uma informação de, pelo menos, de quando poderá ir sonhar com aquele espaço ali. Requerimento número 007/2023, de discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 007/2023, aprovado. Requerimento número 008/2023, Alberto Lopes Sanfelice, vereador autor. Nos termos regimentais desta Casa, direi:
ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, nos informe se existe algum orçamento referente à estrutura da arena que foi retirada, né, que o Estado estabelece para a realização de eventos. E o presente requerimento é para mim esclarecer aquelas pessoas que me procuraram se vai haver ou não a substituição ou instalação de novos equipamentos adequados e próprios para a realização de tal esporte. Nós sabemos que hoje existe uma escola de tambor, de laço, que o nosso amigo Milton, ele realiza no seu sítio, né, no qual ele atende mais de 30 crianças por dia, e eu acredito que poderia estar acontecendo em nosso recinto, né, por haver, até a chegada no sítio dele, se pega uma rodovia, na minha concepção, é perigoso, né, e através dessa instalação, aquelas pessoas que são amantes do esporte voltariam a frequentar o recinto, né, foi gasto um valor legal na reforma, e hoje, né, não tem o que se fazer lá, pois não existe a estrutura existente antigamente. Então, o requerimento é para isso, para me esclarecer aquelas pessoas que me procuraram, que forma que vai se proceder tal localidade. Muito obrigado. Requerimento número 008/2023 continua em única discussão. De única discussão, o mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 008/2023, aprovado. Projeto de lei número 03, de 12 de janeiro de 2023. Dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária industrial de produtos de origem animal ao município de Sandovalina e da outras providências. Marcos Mendes da Silva, prefeito do município de Sandovalina, estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais. Artigo 1º. Fica criado o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal de Sandovalina, o SIM, Sandovalina, São Paulo, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, ou correlato, com atuação em todo o território municipal, com fundamento no artigo 23º, inciso 2º, combinado com o artigo 24º, incisos 5, 8 e 12 da Constituição Federal, em consonância com o disposto nas leis federais número 1283, de 18 de janeiro de 1950, e número 7.889, de 23 de novembro de 1989, e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que será o responsável pela inspeção higiênico-sanitária e tecnologia dos produtos de origem animal em todo o território municipal, sendo dorevante e estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitário, de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito do município. Projeto de lei número 003/2023 entra em única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva.
Senhor presidente, esse projeto eu tive, assim como nos demais projetos que aqui eu recebi, enquanto vereador, eu sempre tive o cuidado de me informar antes de fazer qualquer explanação aqui. E estive hoje com o jurídico da prefeitura, assim como também com o prefeito, questionando como funcionaria o projeto. E foi me passado algumas informações importantes e eu queria aqui explanar, melhor dizendo, aos senhores e às pessoas que nos acompanham. Esse projeto visa, até eu estava conversando informalmente com o vereador Alberto, ele teve esse problema no passado, né? Ele visa o seguinte, ele visa legalizar aquelas pessoas que querem comercializar os seus produtos no nosso município. Ou seja, aquele cidadão que produz o mel da abelha, produz o queijo, ou o peixe, como o vereador Alberto era fornecedor, vendia o seu peixe, e ele, uma vez criada essa lei aprovada aqui, esses fornecedores, essas pessoas, esses produtores, melhor dizendo, eles vão precisar passar por uma fiscalização. Essa fiscalização foi a indagação que eu fiz até ao jurídico da prefeitura, quem seria responsável por essa fiscalização. Esse projeto ele está sendo aprovado em vários municípios, os municípios são vinculados ao CIOP, um consórcio que existe na nossa região, todos os municípios estão aderindo, criando essa lei e sendo aprovada. Então, o CIOP, ele existe uma equipe responsável por vistoriar o local onde é produzido, de que forma é produzida, a qualidade do produto que é produzido, para aí sim certificar, dar uma autorização para que esse produto seja comercializado. Vai existir um veterinário competente que vai avaliar a saúde, no caso dos animais que são abatidos, e a produção, no caso do queijo, da produção do peixe, no caso que o local onde é abatido os peixes, de que forma é manipulado, como foi dito até na leitura do projeto. Então, a intenção aqui é justamente legalizar e deixar com que esses pequenos produtores eles tenham liberdade de comercializar o seu produto sem nenhum tipo de impedimento. Até hoje conversando, não sei se o vereador Rogério teve a mesma conversa, mas com a nutricionista, ela até falou que teria interesse de aderir muitos produtos para o município, só que ela não pode comprar de nenhum desses fornecedores sem ter a legalidade do produto, sem ter uma inspeção sanitária, sem o produto estar de acordo com as normas de consumo. Então, é importante, eu acredito que vai ajudar muito os pequenos produtores do nosso município a vender o seu produto. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 003/2023 continua em única discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores. Eu li o projeto também e achei muito importante, por conta que é preciso que tenha esse acompanhamento mesmo. Temos conhecimento que algumas pessoas não respeitam a questão a preocupação com a saúde do cidadão, então o comércio tem que se adequar a isso. A única questão que o vereador que me antecedeu aqui já levantou essa questão, mas eu faço essa indagação. Aqui no artigo 5º, diz o seguinte: o exercício das funções de inspeção sanitária e industrial será de responsabilidade exclusiva do médico veterinário, em conformidade com a Lei Federal número 5.517/68. Hoje nós não temos o veterinário, certo? Então é necessário que a prefeitura adiante essa questão, né? Porque o serviço de inspeção municipal deve ser coordenado por médico veterinário oficial, certo? Ótimo, ótimo, parabéns. Inclusive, já vamos pegar um gancho, até porque tem aquele projeto da Lázara, né, presidente? Que está aí na casa para dar andamento e também necessita urgentemente de um veterinário para tal acompanhamento. Vereador, você me concede uma parte só um esclarecimento? Por favor. A questão do veterinário, até em conversa com o prefeito, a intenção, justamente através do CIOP, da prefeitura contratar um veterinário para estar atendendo no município, uma carga horária relativa aqui. Então, acredito que esse problema será também sanado a curto prazo. Maravilha, vereador. Temos uma Casa da Agricultura, diga-se de passagem, uma das melhores do Estado. A sua estrutura física é uma das melhores. Não sei a que custo ficou,
porque o prefeito que ali fez responde a inquérito e não pode ser candidato, mas a Casa da Agricultura é uma das melhores do Estado, uma das melhores, com certeza, do Estado. E nada mais que justo termos uma equipe atenta a essa situação. Muito obrigado. Projeto de lei número 003/2023 continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, esse projeto, eu particularmente fico muito lisonjeado de participar dessa administração e eu acredito que a aprovação desse projeto de lei, pelo fato de já ter uma bagagem correlacionada até com esse assunto. Vai ser como que eu vou dizer? Igual nós temos uma associação aqui hoje que está ativa no nosso município, do Dom Tomás, e eles têm um sonho, né, de produzir o leite barriga mole, né, o leite pasteurizado barriga mole. Ou seja, a partir da aprovação do SIM, nós podemos, através de nossos colegas deputados, tentar uma emenda para essa associação, ou não só a associação dele, ou outras associações que vieram do nosso município, para que essa produção, através do SIM, seja feita aqui no nosso município, não tendo terceiros pegando esse leite. Então, o produtor ele vai produzir, vai entregar para a sua associação, que ele vai estar cadastrado, e vai entregar, ou seja, na prefeitura, nós já temos um programa, ou seja, num presídio, e assim como outras no mercado municipal, no mercado que nós temos no município, o mercado vai poder vender o leite produzido no município. Então, é um projeto de grande valia e eu estou feliz por participar dessa administração, dessa aprovação desse projeto de lei. Muito obrigado. Projeto de lei número 003/2023 continua em única discussão. De única discussão, mesmo passa para única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Projeto de lei número 003/2023, aprovado em única discussão e única votação. Contemplado agora foi meu pai. O carro dele foi furtado semana retrasada. E aí vem a pergunta, mas a preocupação sua, então, é com o seu pai. Não, eu também já fui furtado em 2017, tive um prejuízo de aproximadamente uns R$5.000, me levaram 4 televisões do nosso hotel. E Dona Vilma, e tantos outros que aqui foram furtados, e a grande maioria não foi descoberto, certo? Dessa vez, tem um investigador Cristiano, que eu até parabenizo a sua atitude, ele de pronto pegou as câmeras de filmagem da garagem municipal, lá dá para ver perfeitamente não, dá para ver os meliantes, são 3 vagabundos que estiveram aqui no dia que o carro foi furtado, o carro deles deu problema, e eles optaram por furtar um carro para levar até a cidade de Narandiba. Subiram a rua e saíram procurando o carro. Como o ônibus do meu pai estava na rua, arrebentaram a porta e levaram o carro. De posse das filmagens, o investigador Cristiano foi se atentando, a gente trouxe mais algumas informações, enfim. De sexta até segunda-feira, às 14 horas, o investigador já tinha prendido os meliantes e já tinha localizado o carro. Porém, o carro depenado, sem as rodas, sem bateria, amassado, tanque furado, enfim. Aonde quero chegar? Não quero aqui, eu só narrei esse fato aqui para chegar a esse posicionamento. Eu queria pedir, senhor presidente, se possível, Vossa Excelência, fazer um comunicado ao Executivo, à Polícia Civil, à Polícia Militar, para que nós possamos ter uma reunião a respeito disso.
não podemos colocar as coisas na conta da polícia e nós não fazermos a nossa parte. Porque a primeira pergunta que vem quando somos furtados, principalmente, é essa: onde estava a polícia? Mas a polícia não vai dar conta de atender os 4.000 habitantes ou mais, os 4.000 e poucos habitantes que temos, tanto na área rural quanto na área urbana. É impossível, principalmente a Polícia Militar, que é um trabalho preventivo. Então, faço esse pedido aqui, senhor presidente, para que possamos ter essa fala com o Executivo e com os dirigentes da Polícia Militar e da Polícia Civil, porque se nós colocarmos aí 5 câmeras de filmagem na entrada da cidade, mais algumas de boa potência, nos pontos principais, praça municipal, garagem municipal, prefeitura, enfim, vai dar um conforto a todos os moradores e visitantes que aqui venham se deslocam até aqui. O delegado Cristiano não está mais na delegacia da Polícia Civil, agora nós estamos com o delegado Carlos Henrique, mas em conversa com o Cristiano, investigador, se a gente mencionar, se a gente alinhar com o prefeito, com a Polícia Militar, para que façamos essa reunião, para ver essa possibilidade, as polícias estão com certeza de acordo e vão nos ajudar nessa questão. Uma outra questão aqui que eu falo Sandovalina foi aprovada no sistema de turismo. Eu creio que muita gente teve conhecimento disso através das redes sociais. Eu faço parte também do grupo, onde pude participar na escola lá na Monteiro, onde nós fazíamos nossas reuniões, com a palestrante de Minas Gerais. Se não me fala, ano passado participamos dessa reunião, uma pessoa muito ativa, houve uma explicação muito boa a respeito. Então, eu digo aqui, o fato de termos sido aprovado na questão do sistema de turismo é um ponto, mas precisamos dar continuidade a essa questão. Ela até fez uma fala lá, muito importante. Isso a palestrinhar bastante, porque nós não vamos colher esse fruto. Com certeza vai ser em outra gestão, salvo alguém que for para a reeleição e que consiga chegar lá. Mas essa fala não é minha, essa fala é de uma pessoa que tem conhecimento de causa e fez uma palestra muito importante. O turismo é longo. Não se faz o turismo com 4 anos, nem com 8, nem com 12. É muito tempo para que o município possa agregar valores para que as pessoas venham participar e desfrutar do turismo do município. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, na minha palavra livre de hoje, eu não poderia deixar de citar o acontecimento, que foi o vídeo que o senhor gravou, indagando algumas coisas, e eu pude escutar de alguns funcionários que interpretaram o senhor de forma equivocada, né? Eu acredito que se o vereador hoje ele não puder cobrar da administração e mostrar algumas coisas, assim como elogiar também, eu acredito que nós 9 aqui podemos pedir a nossa exoneração aqui e se cada um seguir sua vida, né? Não precisa de vereador. Então, eu pude acompanhar alguns comentários que fizeram maldosos com o senhor, né? Eu, pessoalmente, as pessoas me falaram. Então, se o vereador não pode cobrar, não precisa de vereador, né? Não se faz jus ao nosso salário. E, através dessa cobrança, eu quero agradecer aqui a primeira-dama, Laila, que prontamente eu liguei para ela de uma situação, de um município aqui, e ela, no mesmo dia, ela resolveu essa situação. Então, eu quero agradecer ela por prontamente atender ao pedido deste vereador. É isso, é o executivo
e o Legislativo trabalhando em conjunto. Hoje, eu estive na Escola Municipal, lá em cima, onde está acontecendo a reforma. E eu fui indagado também por algumas mães, né? O nosso ensino vai ficar uma semana aí, através do ensino remoto. Eu pude acompanhar o que está. As salas já estão prontas, praticamente prontas para o lado de dentro. Então está havendo uma pintura externa, porém com tinta a óleo, produtos tóxicos. Então não tem como mesmo voltar às aulas. A prefeitura está deixando o ambiente mais aconchegante e mais prazeroso, não só para os alunos, mas para os professores darem suas aulas. Não posso deixar de citar o Contur, né, que o nosso município foi cadastrado previamente. No começo do meu mandato, eu tive em Narandiba com a professora Maria Elaine, fui a convite dela, através de uma eletiva que ela fez com os seus alunos, e foi citada essa situação que nosso município não estava cadastrado no Contur. Porém, já havia um projeto anterior da administração que estava parado, e através dela, através dos seus alunos e através das nossas reuniões que teve lá na escola, no plenário, graças a Deus, o secretário Botija deu continuidade e nós somos a realidade hoje cadastrado no turismo. O que vai acontecer isso? Nós, através dos nossos parceiros deputados, nós temos que agora correr atrás das verbas que o município, previamente cadastrada no turismo, ele tem direito de receber. Nós vamos cobrar nossos deputados que nós apoiamos nas eleições, para que o nosso município seja contemplado com essas verbas especificamente para o turismo. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à palavra livre, com a palavra, vereador Luiz Henrique Rocha. Boa noite, senhor presidente. Eu não posso jogar um livro por uma capa, né? Ao longo do meu período quanto presidente, eu recebi várias críticas e hoje a live caiu até a hora que eu contei 15 vezes. Então eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sei que os meninos estão começando agora, eu tenho esse discernimento, né? Não era um profissional à altura do Beto Suniga, ao qual foi dispensado pelo senhor e não foi renovado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque é injusto da minha parte, né? Julgar um livro por uma capa. Outro assunto, senhor presidente, é as proposituras. Eu não vou fazer mais indicação a não ser essas 5. Essas 5, até ela ser atendida, ela estará na pauta todas as ordinárias. É um pedido que eu fiz comigo mesmo de me atentar, pelo menos numa parte que é o meu setor, outra parte que me cabe muito bem é as demais. E trazer a conhecimento aqui também, a quem nos assiste, em 2021, eu fiz a dispensa do então advogado Dr. Diego, com méritos e o que ocorria é que ele não executava o que estava no contrato. E há pouco, essa semana, o senhor, com todo o direito, deliberadamente, o senhor reincidiu um contrato do Dr. Rogério. Isso a justiça, e eu tenho certeza que, assim como eu respondi, por eu ter mandado embora o Diego, o senhor vai responder também, por não ter motivos plausíveis de contrato, que o contrato dele é até maio. Porém, o senhor contratou de antemão e assim fiz a declaração no dia da votação por Carlos José da Silva, aonde a gente já sabia que o advogado seria o Stuane. E eu vou contar uma história para o senhor, com toda humildade, carinho e apreço, qual é essa trajetória desse advogado aqui. Não teve um presidente, o senhor pode ser o primeiro a não responder e não ter problema. O senhor vai ser o primeiro, porque está na rua o seguinte, ele esteve nessa casa aqui
no mandato do vereador Claudenir, e ele responde e defende o vereador Claudenir em terceira instância, sobre devoluções de dinheiro dessa Câmara. Ele é advogado em terceira instância, de devoluções, pedindo que se caduque, né, essas prescrições processuais. E está na rua com o senhor, com dinheiro público, vai pagar um advogado particular. Aí, eu vou te contar uma história. Ele foi contratado em 2012, pelo então presidente Claudenir, 2012, lembre-se bem, há quantos anos atrás. E assim que o grupo político ao qual estava inserido esse vereador, de antemão, quando ele ganhou a eleição, ele já chutou. Então, ele é acostumado a chutar todo o grupo. Aqui fala-se bonito, aqui se fala-se de administração, eu quero ver falar na rua, no tete-a-tete, lá na rua, se não é oposição. Eu fui oposição aqui, eu não tenho o que esconder. Eu fiquei 4 anos. O vereador sabe que eu não tive 1 hora extra no meu serviço, na gestão da Amanda, porque eu fui e sou verdadeiro. Eu não me escondo atrás de nada. Em 2012, assim que ganhou a presidência, chutou o grupo político do então Divaldo, né, senhor vereador. E aí, se tinha um advogado aqui que chamava Paulo Có, a família dele foi presa. Ele estava errado ou ele está certo? Se o senhor é denunciante, ou ele está errado ou ele está certo. Porque hoje vocês são amigos. E isso a população vai saber enquanto eu estiver aqui. Eu vou falar isso daí enquanto eu estiver aqui. Que o senhor denunciou e levou a família dele a ser presa. E hoje vocês são amigos. Na política, jamais estarei junto com o senhor, porque eu tenho hombridade. Na política, eu não aceito covardia. As pessoas me ligam, me mandam mensagem: Henrique, vão te caçar na Câmara. Eu falo, por quê? Porque se os senhores dão um 360 graus aqui, ó, quem fez isso aqui foi eu. Com vocês votando contra, com vocês com denúncias infundadas. Esse advogado Estuane entrou com o Carlos José da Silva assinando, ele te usou, viu, Carlos José da Silva, várias vezes. E o senhor está sendo usado também. O senhor está sendo usado. Foi usado para estar contratando ele. E eu repito, vou contar outra história. Entrou com mandato de segurança pelo Tribunal de... É um falso moralista. Pelo Portal da Transparência. O Portal da Transparência, ele entrou com um mandato de segurança contra eu e eu ganhei. Porque o Portal da Transparência funcionava. E então é crime de responsabilidade. Hoje eu alertei o senhor pela 2ª vez, o portal estava fora. E pela transmissão eu não vou julgá-lo pela capa. Eu vou observar isso daí ao longo. É isso. Eu sofri pedradas enquanto eu era presidente, eu tinha que ter o meu equilíbrio, mas aqui, de mim a mim, ninguém me engana não. E minha memória não falha. Eu sei da sua história desde aquela casa ao qual foi do Adriano Rocha, que você era proprietário. Hoje está com o meu cunhado. Eu sei. Desde aquela casa, o que o senhor fez. Eu sei do seu terreno que o senhor se apropriou aqui, ó. Eu sei das pessoas que vinham fazer curso fantasma, que o senhor tirava nota na prefeitura. Inclusive, a raivinha dele era essa. Ele queria ser vereador e vender marmita para a prefeitura. Por isso que ele me perseguiu. E aqui eu não estou para perseguir ninguém não, estou aqui para falar a verdade. Certo? Todo o grupo político ao qual o senhor estava inserido, o senhor chutou. O senhor chutou. O senhor, na hora que viu que a Amanda estava com o barco furado, o senhor pulou fora. Então eu falo, essa questão aqui, dentro do meu mandato de 24 meses de presidente, eu passei penúrias aqui. Fui acusado de coisas que eu não fiz. Tanto é que não tem nada daqui ó, na minha casa. Agradeço o senhor, presidente, por ter colocado o crucifixo. Aquilo ali ó, é dinheiro suado, é dinheiro meu, é do meu bolso. Como tantos outros. Eu vejo aqui a falta das bandeiras, que uma das bandeiras foi do nosso saudoso Chicão no túmulo junto com ele. Eu ouço, eu vejo que faltou sim um controle do ar-condicionado na sala do senhor lá, mas eu não tive culpa daquilo. Então de chacota, eu não quero que ninguém tenha chacota comigo aqui.
Me respeite quanto vereador, meu mandato. Eu não tenho passado podre. Eu não tenho passado podre, eu não tenho. Na política, não. Se vocês quiserem olhar pela minha vida pessoal, vocês têm vários motivos para falar de mim aqui. Nós fica até amanhã. Nós fica até amanhã. Certo? O meu tempo, nós fica até amanhã falando de mim. Mas da minha parte política, os senhores não têm nada para falar de mim. E tudo que vocês quiserem montar nessa casa aqui, eu vou me defender. Eu tenho ampla defesa para defender. Só que eu vejo, rapaz, o meu suplente vem aqui, eu achei que ele ia ser contratado no lugar do Adriel. O senhor tinha o direito de sanar esse problema, contratasse ele para o cargo de chefe de gabinete e resolvia todo o problema. Mas não. E, inclusive, se eu for entrar nesse mérito aí, eu vou deixar chateado muitas pessoas e eu não vou entrar nesse mérito. Porque cada um é responsável pelos seus atos. Então, aqui ninguém engana ninguém. A pessoa, para falar de mim, ela tem que ter um passado político limpo. E o seu é sujo, vereador. O seu é sujo. O seu, todos os grupos políticos, o senhor saiu pulando de macaco, de galho em galho, até se chegar no colo do Chicão e do Paco. E isso aí eu te provo. E a questão do Estuane, o senhor, a historinha que eu queria contar é o seguinte. Dia 15 de abril de 2018, a Jaqueline foi presa. Ele era o advogado aqui. Isso era 6 horas da tarde, ela foi presa. E o senhor pode confirmar isso aí com ela. O munícipe me ligou, falou que tinha uma movimentação na Câmara. Cheguei aqui, o presidente Marcelinho e demais funcionários tinham arrombado a sala dela, estava ali. Peguei meu telefone, liguei para o então advogado, porque se um dia o Chicão morreu, quem respondeu até a gente da posse foi o jurídico, foi o Hérito Gordo. Esse camarada se acovardou, achando que o Marcelinho ia manter ele no contrato. Ele falou que não era responsabilidade dele, que ele alertou, que ele falou, que ele fez isso. Nunca, mentira. Olha no histórico, ali se tem atas ali, se tem pareceres de Tribunal de Contas, todos os presidentes que passou pela jurisprudência desse advogado, está aqui e responde. Está aqui e responde. R$3.000 para devolver, está lá em Brasília na 3ª instância. Eu estou falando, vereador, falta 3 minutos, fora que o senhor está me atrapalhando. Certo? Eu tenho pouca experiência, mas eu não tenho bagagem suja. Eu não me apropriei de terreno de prefeitura. Eu não me apropriei de material de construção de prefeitura. Essa lei aí é uma das leis que enquadrava o senhor, porque eu já vendi bezerro para o senhor, que o senhor matava não sei aonde para vender nas suas marmitas. Isso daí é proveniente a isso. O senhor já comprou meu, lembra? Comprou 2 bezerros. Bezerro para criar e matar, o senhor já comprou. O senhor é um desses daí que se enquadra nessa lei sanitária aí. Tanto é que mudou. E eu fiz um bem para você, que eu acho que você está bem hoje. Mais do que suas marmitas. Você está bem. E ficou surrando, coitado. Isso aí o senhor não denuncia? Um vereador, ele ter comércio com a prefeitura. Isso aí o senhor não denuncia? Se o senhor quis denunciar o dinheiro que eu paguei adiantado, porque eu tenho recurso. O senhor quis denunciar. E fez várias outras manobras, que aqui estou eu, ó. Aqui estou eu. Pelo horário, mas diante disso não tem como se calar, né vereador? Para começar, em relação à contratação do advogado, se alguém respondeu alguma coisa no passado, quando ele estava advogando, isso não é problema meu. Minha conduta é totalmente diferente, porque eu tenho certeza, ele alertou. Assim como alertou, o doutor Rogério alertou a Vossa Excelência das cagadas que o senhor fazia, e perdão da palavra, bater no carro, em via pública, embriagar, vida pessoal. Não, se diz respeito, sim. O senhor foi eleito pelo voto popular e o senhor tem que respeitar. Olha aqui no regimento interno onde diz aqui, vereador, o regimento interno, o senhor não cumpre o regimento interno. O senhor não sabe, o senhor que não sabe, porque o senhor, quando estava sentada nessa cadeira, o senhor me respeita que eu estou falando agora, eu esperei o senhor falar, eu aguardei o senhor falar, entendeu? E o senhor
Estou falando e vou falar porque diz respeito à população, à sua vida pessoal. Você foi eleito pelo voto popular. Você diz respeito à população. O senhor é um fantoche, vereador, aqui. O senhor bateu o carro em via pública. Assediou meninas em bares. Incomodou pessoas. O senhor tem N processos na justiça, senhor presidente. O senhor supostamente embriagado no meio da rua, batendo o carro. O senhor foi detido lá em Euclides da Cunha. Aí o senhor vem pregar moral aqui? O senhor vem pregar moral com a minha pessoa? Há menos de 20 dias sentado aqui nessa cadeira? Não sou o senhor seu não, vereador. Não sou o senhor. E o senhor contratou o doutor Rogério, eu provo, documentalmente eu provo, eu não falo asneira, eu provo. O senhor contratou irregular com 2 números de lei, com 2 números de lei, e ultrapassou a lei da dispensa. O senhor contratou o doutor Rogério pagando um salário de 6 e lá vai pedrinha, que ultrapassou aos 72 mil reais. Eu contratei o doutor Stuani pelo valor de 57 mil reais anual, que dá um total mensal de 4.700 reais. Eu respeito o dinheiro do povo, vereador. Eu respeito. Eu não bati o carro em via pública e mandei consertar e paguei com o dinheiro da Câmara. Eu não bati, o senhor pagou. Tem um empenho que o senhor bateu o carro da Câmara Municipal em via pública. O senhor bateu o carro supostamente embriagado, vereador, e pagou. O carro tinha até, mas está vindo. Não pensa não que está vindo. Não pensa você que está tudo esquecido, que não está não. Aí o senhor vem aqui pregar a moralidade, a moral do Luiz Henrique Rocha. Deixa eu trabalhar. Os meninos estão aqui gravando aqui sem ônus. Não está cobrando um centavo. Até porque eu não sou obrigado a transmitir a sessão. Mas vou dar um jeito de manter a transmissão para o povo de casa acompanhar o nosso trabalho. Aqueles que não podem vir. O João Flávio está vindo aqui ajudar. O Matheus está vindo aqui ajudar. Puxa aí, vereador, vai lá, vem na secretaria amanhã e pode olhar. Eu abro o computador, diferente do senhor que escondia as coisas, eu abro o computador para o senhor abrir lá e ver quais são os contratos, o senhor vai acessar lá e vai estar lá no ar. Eu estou menos de 20 dias. O portal da transparência deu alguns picos. Está aqui o Luciano, que pode responder melhor. Estou menos de 20 dias no cargo. Agora o senhor, rapaz, foi em São Paulo, deu o maior trabalho no hotel, supostamente embriagado. Foi encontrar o senhor, mas eu tenho relato de amigos que estavam lá. Eu falo o que tem, você tem que ouvir. Aí o senhor vem aqui pregar moral. Eu não estou falando em nome de Claudemir, não. Estou falando em meu nome, porque o senhor me questionou. Eu cheguei aonde eu cheguei por mérito. Não foi ajudado por A e por B. Porque se A e B não te ajudam, o senhor não estaria sentado aí, vereador. Eu te arrastei nas urnas. Eu joguei uma cordinha para você, vereador. Olha, eu fui o segundo eleito do partido, vereador. Eu te arrastei. Eu não falo mal. O senhor, o senhor me respeite, porque eu ouvi o senhor lá. É o meu momento. O senhor tem que respeitar. Te advirto pela segunda vez. Tá? A primeira foi a primeira e agora é a segunda. Você, rapaz, agora vem pregar moral aqui. Eu fiz um contrato de R$4.700 com responsabilidade do dinheiro dessa casa de leis.
Eu não bati carro em via pública, não. Supostamente embriagado, igual o senhor fez. Eu não andei baixando as calças aí no meio de praça pública, não. Eu, como vereador, tenho sim que dar resposta sobre a minha vida pessoal. Eu sou uma figura pública, assim como todos nós. Temos que ser decente. O que eu estou aqui porque eu tenho intenção politicamente, não. Eu só postei aquele vídeo. Eu postei aquele vídeo porque eu fui cobrado pela população e assim como eu tentei procurar outros meios para pedir a limpeza daquele local e o mesmo não aconteceu. E eu não fui atendido. Por isso eu resolvi gravar aquele vídeo, que é um direito meu, como vereador, como fiscalizador desse município, e quando eu achar pertinente que o senhor mereça elogio, eu vou elogiar. Mas quando eu achar que deve ser cobrado, eu vou valer o meu direito aqui como vereador, que é cobrar e fiscalizar. Não fique esperando de mim somente aplausos. Quando tiver de aplaudir, irei aplaudir, com o maior prazer, assim como já fiz várias vezes aqui. Mas também irei sim responder todos aqueles que me procurarem, todos os munícipes que me procurarem reivindicando alguma coisa. Disseram aí que o vereador, por causa desse vídeo, eu não vou ter nada na administração, no sentido de algum favor. Eu não preciso. Quem precisa é os munícipes. E se algum dia eu pedir algum favor, foi para atender um morador de Sandovalina, que também votou no senhor. Talvez nem votou em mim, mas votou no senhor. Então pensa nisso, prefeito. Aqueles parasitam que batem nas suas costas hoje e fala que está tudo bonito, tome cuidado com ele. Porque eu estou avisando o senhor. Eu sou seu amigo. Na hora de elogiar e na hora de cobrar. Esse que é o verdadeiro amigo. Não é aquele um que bate nas costas e toda hora fala que está bonito, está lindo. Eu não vou falar aqui, nesse microfone, tudo aquilo que o senhor quer ouvir. Às vezes eu vou falar aquilo que talvez o senhor não queira ouvir. E agradeço também, bem nessa hora a internet falha. E agradeço também ao prefeito, porque é a hora de agradecer, eu agradeço, que no dia que eu gravei o vídeo, eu ia ler a postagem que ele fez aqui, mas a minha internet está ruim. No dia que eu gravei o vídeo, ele, humildemente, já prontificou e já foi lá e começou a sanar naquele mesmo dia o problema e foi sanado no outro dia. Então eu quero parabenizar e agradecer por atender o meu pedido, não só o meu, mas daqueles moradores daquela localidade que há muito tempo vinha pedindo. Inclusive, a questão daqueles fios que estavam expostos lá e poderia trazer risco aos moradores, assim como aconteceu em Presidente Epitácio, aonde uma pessoa, um turista, morreu eletrocutado. Então eu agradeço ao prefeito por, de antemão, já ter atendido o meu pedido tão rápido. Eu quero aqui ler o que ele, e tem algumas pessoas parasitas que ficaram me criticando, falando esquina A, esquina B, é os puxa-saco da vida, é aquele que está sendo favorecido, falando da minha pessoa. Mas só que você não sabe que até o prefeito concordou comigo, que aquele local necessitava de um atendimento e de uma atenção especial. Ele escreveu aqui na minha postagem, aonde eu quero ler aqui. Prefeito Paco Mendes, quero aqui agradecer ao vereador por estar trabalhando e mostrando alguns pontos que precisamos melhorar. São vários desafios que a administração pública tem através da população
e da Câmara de Vereadores. Vamos acertar esses pontos. Estamos trabalhando bastante para a dignidade do nosso, trazer a dignidade e esperança ao nosso povo. Está aqui, até o prefeito Puxa-Saco concordou comigo. Certo? Outra questão que eu queria falar aqui, só para finalizar, é em relação, hoje eu estive no Manacá, e muitos moradores, principalmente ali daquela região, relatou para mim que está pagando do bolso dele para limpar o quintal dos vizinhos que não limpam o quintal lá naquela região. Eu não acredito uma coisa dessa. Então, de antemão aqui, se o prefeito estiver nos assistindo, ou pessoas aí da sua administração, mais uma vez eu pedi e vou pedir de novo, que faça valer a lei da transparência, da postura, que cobre esses donos de lote, para que efetue a limpeza. Há relato de escorpiões, cobras, enfim, tanto no Jardim Manacá, mas em todo o território do nosso município, para que eles limpem. E se não limpar, a prefeitura vai lá e limpa e manda lá no IPTU dele, faz arder no bolso. Portanto, o setor competente da prefeitura, tenha atenção, ainda mais nessa época de chuvas, onde o mato cresceu, onde o mato já cresceu com a grande vantagem aí. Por favor, a administração pública de Sandovalina, o setor competente, olha com atenção para os quintais sujos e lotes sujos que estão abandonados aí pelos seus proprietários e não tem a devida manutenção. A pessoa tirar do bolso para limpar o quintal vizinho, porque o vizinho não limpa. Isso é um absurdo. Só em Sandovalina. Então, senhor prefeito, para finalizar, essas são as minhas palavras em relação ao vídeo que eu fiz lá. É minha ação fiscalizadora, para que a gente aqui possa chegar no final do nosso mandato e falar que realmente Sandovalina é uma nova cidade. E conte comigo, vou estar cobrando, mas também na hora certa estarei também elogiando. Agradeço aos funcionários dessa casa que trabalharam sobre a proteção de Deus, segundo as normas regimentais em nome do povo. Declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 6 de fevereiro de 2023. Muito obrigado.